Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nesta noite de segunda-feira, na Mídia FM Socorro. Vamos dar início a mais um programa da Jornada Espiritual. Como para aqueles que já conhecem, iniciamos sempre o nosso trabalho com uma meditação guiada, mas visando aí o nosso foco, estar mais presente no aqui e agora, nesse nosso encontro, onde sempre procuro trazer alguma coisa que possa contribuir com a sua jornada. Lembro a todos que poderão participar da pergunta ou alguma questão nas mensagens no Face, que está sendo já transmitido lá no Face, na página Mídia FM Socorro. E para quem quer também poderá enviar um zap no WhatsApp que está aí na tela, né, do Face, mas para quem está só ouvindo é o 997589191. Ok, então vamos procurar um lugar tranquilo. Procurem estar sentado ou numa posição confortável para iniciarmos a nossa meditação. Vamos começar com 3 respirações profundas, cada um no seu ritmo. Inspira e expira. Volte a sua atenção para os seus pés, suas pernas e relaxe. Mantenha os olhos fechados. Preste atenção nesta condução e relaxe. Mantenha-se presente no aqui e agora. Agora volte a atenção ao seu baixo ventre e relaxe. Toda a região abdominal, relaxe. Peito, tórax, relaxe. Ombros, braços, as mãos, relaxe. Pescoço, cabeça, relaxe. Isso. Relaxe. Volte a sua atenção para o seu peito. Visualize uma luz ali surgindo. Um ponto de luz no meio do seu peito. Uma luz branca que aos poucos ela vai se expandindo. Vai envolvendo todo o seu corpo.
você percebe, sente uma paz profunda. Mantenha sua atenção nesta luz. Os sábios dizem que em nossa jornada percebemos essa luz. É uma maneira, é a forma como nos manifestamos neste mundo. Em um dado nível, somos essa luz. Ela está presente aí. Você é esse corpo de luz. E além disso, essa luz afasta todo o desequilíbrio, todas as preocupações. Ela envolve todo o seu corpo. Mentalmente, você diz a você mesmo: eu sou luz. Eu sou a própria luz que ilumina o meu próprio caminho. Tudo está em mim. Essa luz, aos poucos, irá remover todos os véus que impedem que você veja a sua própria natureza. Fique um momento aí, com você. Aos poucos, essa luz vai diminuindo, voltando a ser aquele ponto de luz no meio do peito, e aí ela vai desaparecendo. Você volta a perceber o seu corpo outra vez. Realize 3 respirações profundas. Inspire e expira. Vamos voltando para o aqui e agora.
Sinta o seu corpo, movimente as mãos, os pés. Abra lentamente os seus olhos, voltando para o aqui e agora. É isso. Ok. Hoje eu vou falar sobre um assunto cujo tema, vamos dizer assim, é a verdade velada. O ocultamento da verdade. O que está sendo escondido da grande maioria. Isso é bastante sério porque, imagine você, eu já passei por uma situação dessa e foi bem difícil. Creio que todos nós já passamos por algum tipo de situação onde nos sentimos enganados. Quando é algo que não tem tanto impacto em nossa vida, a gente segue em frente, não nos atinge tanto. Mas imagine você, já provavelmente passou por isso, confiar numa instituição, confiar numa pessoa, confiar num tipo de ensinamento, confiar numa crença e de repente tomar conhecimento de que não é bem assim, que muita coisa foi ocultada. Ou então, você vivia uma grande mentira. Quando se trata de crenças, isso é muito impactante. Para falar a verdade, você preferiria defendê-la. E provavelmente fará isso. No primeiro momento, você se recusa a acreditar. Porque você sabe que se acreditar no que está ouvindo, vai tremer toda a base. As nossas crenças numa pirâmide é a nossa base. Ela que nos sustenta. Existem muitas camadas, sendo a crença aquela que te dá o equilíbrio, te faz se sentir pertencendo a alguma coisa, não? E na adolescência é o que nós mais vemos, que a gente mais vê, é essa atitude de querer pertencer do adolescente, principalmente, né, uma fase na nossa vida de a gente pertencer a um grupo. Pode até ser que algumas pessoas de fora lhe aconselharam a não participar deste grupo, que você tomasse certo cuidado, mas mesmo assim você quis seguir em frente, porque senão você se sentiria excluído e você quer participar. É legal. Agora imagine se você faz parte de um grupo, ou melhor, de uma cultura
ligada até aos seus ancestrais, aonde foi passado de pai para filho algo que foi dito e na realidade estavam equivocados. Você olha para trás e fala: nossa, quanta discussão eu tive, desentendimentos, até perdi amizades defendendo algo que era uma mentira. Você já passou por isso? Em nossa jornada, inevitavelmente, isso acaba acontecendo. Imagine vocês que, de várias maneiras, muitos autores, peças de teatro, filmes, séries, músicas, de alguma maneira nos chama a atenção. Alguém que escreveu um livro, compôs uma música, uma peça teatral, de alguma maneira queria transmitir uma mensagem para alertar as pessoas acerca de alguma coisa, às vezes de algo específico, né? Porque se expor de uma vez, você vai rejeitar. Então, sutilmente é colocado para que fosse plantado ali uma semente e, quem sabe, possa germinar para o seu próprio bem. Como eu disse, eu estou falando aqui sobre a verdade velada. Quer dizer, a mentira são véus que encobrem a verdade. Quanto mais véus, mais mentiras. E às vezes, isso é passado de geração a geração e tem um propósito. Só tem um propósito: manipulação. O Zé Ramalho fala: vida de gado. E apesar do povo marcado, ainda é feliz. Não sei aonde, que felicidade é essa. A gente vive num mundo tão cheio de antivalores, e a televisão, as mídias, faz questão de mostrar quanta violência de várias formas, não só física, não? Que a gente já nasceu num mundo assim, que a gente parece que já tem outro nível de aceitação. Achamos até normal muitas coisas. Mas não deveriam ser. Uns 25 anos atrás, foi lançado um filme muito famoso até hoje. O nome do filme é Matrix. Eu me lembro que eu fui na data de estreia do filme no cinema. Eu me lembro que fui até com meu irmão, há uns 25 anos atrás. E quando assisti o Matrix, a propaganda que a gente tinha era que era um filme de ação, né? E como a maioria dos filmes de ação chama a nossa atenção, é uma aventura,
que parecia era algo assim, né? A violência sempre estava presente, né? Senão não vende. Parece que os filmes de ação com pouca história fazem muito sucesso, né? É um entretenimento, um dos mais utilizados pela humanidade. Mas aquele filme tinha uma proposta diferente. Estava atendendo o que a moda, e até hoje, né, pede, que é um filme de ação, com efeitos visuais incríveis para aquela época. Mas a Matrix, quem criou o filme, tinha uma mensagem para passar. Eu vou começar, ou melhor, vou reforçar o que eu estou falando através desse filme um pouco, porque analogias assim facilitam a nossa compreensão. Então, quando eu estava assistindo, num dado momento, eu comecei a perceber a mensagem que estavam querendo transmitir naquele filme. Claro que quem não tinha conhecimento, vamos dizer, de filosofia, ou principalmente filosofia, se assim posso dizer, oriental, não estaria percebendo que a mensagem do filme, o que ele queria chamar a atenção. Mas, ainda bem que esse filme rendeu aí muitas aulas de filosofia, assuntos, debates, e até hoje ainda rende. Foi um marco na história. Creio que ela conseguiu cumprir o papel dela, né? Mas, infelizmente, não adianta muito lançar sementes em terrenos poucos férteis, né? Pouco fértil. Mas o filme trazia exatamente a ideia de que era o real. O que você está vivendo, você acredita que é real? E o filme tem uma interpretação filosófica, né? Chegam a fazer um paralelo com um livro escrito por Platão, que é a República, onde lá no livro dele tem algo sobre conhecido como a alegoria da caverna. Para dar uma ideia de que algumas pessoas viviam num mundo que não tinha ideia da verdade, da realidade. Viam sombras no interior de uma caverna, e aquelas sombras eles interpretavam e tomavam como real aquilo, porque ela só via aquilo. E alguém lá consegue sair da caverna e ele começa a ver, sentir o que é o mundo real. E no filme Matrix, protagonista conhecido como Neo, ele se prepara todo, não é qualquer pessoa que vai tomar lá uma pílula. Na realidade, aquilo era só para simbolizar ou mostrar que algo estaria acontecendo a partir de uma decisão, uma decisão muito importante. Mas esse personagem, ele já estava com ele mesmo se questionando sobre a realidade. E quando ele conhece a realidade, ele tem um choque, porque é tão diferente da fantasia que ele vivia. E mais chocante ainda foi perceber por que isso acontecia. Então, no filme Matrix é muito comum você ter uma interpretação da parte filosófica, a filosofia ocidental. Mas quem escreveu aquilo foi muito além. Tem uma parte espiritual.
Isso é bem interessante, porque você vai ouvir, e aqui você ouviu nesse programa, em outros lugares, em algum livro, em alguma rede social, na internet, você deve ter ouvido falar muito, e aqui também já foi comentado, sobre autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Mas isso é muito subjetivo, né? Porque, como assim, né? Me conhecer. Para que eu possa refletir sobre algo que chega até mim, eu preciso ter uma base de reflexões já acerca da vida. Hoje vivemos numa corrida danada, né? Cheio de compromissos. E isso é a Matrix. Tudo que você observa nesse mundo é uma Matrix. Ela tem sistemas que tomam o seu tempo. E foi criado assim por um propósito. A filosofia não parte dessa ideia, a filosofia ocidental da visão de Matrix, da interpretação do filme Matrix, não parte da ideia que existe algo ainda acima dessa manipulação. Então, observe vocês que estamos em pleno século XXI e as aulas de filosofia são raras nas escolas. E se tem, são pouca carga horária. É algo como não tivesse importância. Eu me lembro muito bem que eu, na aula de filosofia na faculdade, porque nunca tive aula de filosofia nem no ensino médio, ensino, né, o primário e ginásio, nunca tive acesso à filosofia a não ser na faculdade. E achava aquilo tudo muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, conversando lá no fundo da sala, ao mesmo tempo, eu ouvi o professor falando. Alguma coisa me chamava a atenção. E até hoje eu me lembro de uma frase que esse professor falou, né? Só há prazer onde há dor. Ele explicou porque um filósofo, e muitos filósofos falaram sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que me fez a refletir sobre aquilo. Como assim? Só há prazer onde há dor. E eu vou lhe dizer, levei muitos e muitos anos para compreender isso de uma forma mais profunda. O que isso tudo queria significar? O que eu quero dizer é que esse mundo está cobrindo a verdade. E é um desafio você refletir sobre muitas coisas que chegam até você. Porque a massa é uma vida de gado. Eles vão tudo na mesma direção. Dificilmente eles enxergam quem está conduzindo lá na frente. Ele simplesmente vai com a boiada, seguindo a boiada. E imagine você, se um animal, um boi, uma vaca ali no meio dessa boiada toda, decide querer ir numa outra direção. Já imaginou? Quanta trombada que ela daria? Não é diferente aqui. Se você não concorda com algo do sistema em que vivemos, com as leis, obrigações, aonde você ouviu seu pai, sua mãe, os seus avós, que já aceitaram e vivem desta maneira, se você questionar sobre isso, você está errado. E se você, de repente, conseguiu
ter coragem de enfrentar ou a se questionar, você vai ser visto como uma pessoa que está se desviando. Dependendo da crença, vai dizer que você está sendo conduzido por forças malignas. Porque isso foi passado de geração a geração. Quem se desvia, existe uma força maligna te tirando do caminho. Isso foi arquitetado há centenas, milhares de anos atrás. Conhecemos a nossa história praticamente de 10, 12 mil anos para cá. Antes disso, não vamos precisar ir para além disso, porque já é muito tempo. Mas existiam muitas civilizações antes e que passaram por problemas similares. Já basta a nossa história. Então, imaginem vocês que forças realmente negativas, e eles têm um propósito. E esse propósito é sugar de você o que você tiver. Agora eu faço um paralelo com o filme Matrix, que poucas pessoas deram importância a isso, porque a filosofia não iria avançar além do que ela se propõe, né? O questionamento acerca de fatos, do que ela observa. Mas quem escreveu aquele livro também sabia que tem algo muito além. E no final, o Neo descobre que os seres humanos são como baterias, porque as máquinas não tinham mais energia por causa o céu estava encoberto. E a fonte de energia que eles tinham era o próprio ser humano. E criou assim um programa, Matrix, bem complexo, que é um mundo onde a sua mente está lá vivenciando toda uma história e o seu corpo está num tanque, sendo alimentado, até que ele venha a perecer. Mas ele vai ser uma bateria que vai durar aí uns 70, 80 anos, provavelmente. E isso para as máquinas era a fonte da sua energia para que ela possa existir. Os seres das trevas, esses que vivem em outras dimensões, têm o mesmo propósito. Quando você está com medo, eles saboreiam isso. Quando ele cria guerras, confusões, eles saboreiam tudo isso. Isso é muito triste, muito louco, até parece algo difícil de acreditar. É como eu disse, estamos dentro daquela caverna, acorrentados e vendo só imagens numa parede, e acreditamos que aquelas imagens são reais. E se alguém sai da caverna e vê animais, sente o ar fresco, o cheiro das flores, os alimentos, as frutas, o céu, aquilo tudo é tão absurdamente belo, fantástico, para quem vivia dentro de uma caverna e nunca viu, que se você volta para a caverna e tenta dizer às pessoas o que você viu, vão te chamar de louco. Mas tudo bem, se você já está me ouvindo, faz parte do Maluco Beleza, do grupo dos Malucos Beleza. Então,
aquela bateria representa a fonte de energia das forças que manipulam toda uma humanidade, que vivem uma fantasia. Então, em nossa jornada espiritual, além de lidar com todos os problemas das dificuldades, ainda tem mais essa, tá? Existem implantes no seu corpo não físico, mas no seu corpo etérico. São tecnologias de seres negativos, extraterrestres negativos. Sei que essa conversa, esses assuntos pode ser extremamente maluco ou estranho para vocês. E pensar até que isso não tem nada a ver com espiritualidade. Bom, existe o caminho real, aonde nem 1% da humanidade percorre. A verdadeira jornada espiritual. Nesse caminho real não se toca nem nesses assuntos. É menos de 1%, talvez nem 0,3% da população do planeta teria um caminho real. É raro. São os buscadores da verdade. Eu acho que eu cheguei a comentar isso. Mas aí não é aqui o local para se falar, e nem eu me sinto tão qualificado assim em falar sobre o que é verdade e não é, né? Tenho certeza que você, quando estiver pronto, amadurecido, vai encontrar um caminho, um mestre, alguma instituição talvez, é raro, mas que possa te ajudar a mergulhar nisso. Mas você já vai estar bem lá na frente. Antes de chegar lá, há muita coisa a fazer. Somos incapazes de desenvolver um pouco de compaixão ao ponto de se preocupar em estar no lugar do outro. Quiçá falar sobre o caminho real. A jornada espiritual que me proponho a falar aqui é a espiritualidade de nível médio. A de espiritualidade de nível superior, essa não é dito em rádio. Geralmente é boca-ouvido. Mas voltando para o nosso mundo, aonde a verdade já é velada e muito vivemos uma grande mentira, a gente faz de conta que está tudo bem. Principalmente se sua vida está dentro dos padrões, né? Mas chega uma hora que não dá para esconder a falha na Matrix. E, ainda bem, interiormente nós percebemos que há algo errado. E enfrentar isso de corpo e alma, sendo sincero e querer buscar uma resposta, isso mostra que você está no caminho. Eu ainda era adolescente e me questionei. Estava indo à missa todo domingo, como sempre fiz por muitos e muitos anos, desde que eu era criança. Meus pais me levavam e agradeço muito por isso. Não estou dizendo aqui que está certo ou errado, ok? Cada um tem o seu caminho a seguir, tá? E está tudo certo, ok? Eu não estou falando para todo mundo,
eu estou falando para um grupo muito pequeno. Então, na minha jornada, ainda adolescente, eu cansei de ficar ouvindo aquilo tudo que estava ouvindo. Achava que aquilo era muito mundano. Não tinha nada de, vamos dizer assim, de perfeição. Estava se falando do Filho de Deus e algumas coisas, o que eu via, observava no dia a dia, e aquilo que era dito e repetido várias vezes, está faltando alguma coisa. Eu não estou tendo base para compreender talvez a mensagem real ali por trás. Parece que tem véus encobrindo, está faltando peças, não está encaixando, está muito estranho tudo isso. Então, decidi ir atrás. E tive que vencer os meus medos, meus preconceitos. E é uma jornada solitária, sozinho. Acabei encontrando outras pessoas que já estavam lá, aonde eu acabei chegando. Aí ficou um pouquinho mais fácil e foi esclarecendo e não parei mais. Fui fundo. Até o motor da busca desligar. Por algum motivo ele desligou. Talvez eu precisava e ainda preciso de digerir tudo isso. Ainda estou digerindo de tudo isso nesses últimos 30 anos de busca. Porque eu encontrei muitas coisas. Na realidade, eu removi um monte de coisa. Como eu falei, são véus que cobrem a verdade. Então você vai removendo até chegar. Claro que encontra a verdade atingiu um nível muito elevado. Estou consciente, muito consciente de que não cheguei lá. Mas a cada véu que você derruba, remove, a cada passo que você dá em direção a essa verdade, essa luz, melhor fica a sua vida. Porque começa a perceber essa sintonia, porque essa essência a qual buscamos, removendo os véus, ela está ressoando, ela está se sintonizando, porque é a mesma, a fonte, e aqui está, é a mesma. É o desafio desse mundo. Estamos vivendo um momento de revelação. Talvez você esteja ouvindo nesses programas coisas que você nunca ouviu, né? Ou está esclarecendo algumas outras coisas. Outras é tão, talvez, complexa ou estranha para você que você deixa um pouquinho de lado. Tudo bem. Tudo bem. Não descarte ainda. Estamos muito próximos de mais e mais revelações. E isso vai impactar demais as pessoas que se agarram às suas crenças. Porque elas vão ruir. E as pessoas vão ficar sem chão. Vai ocorrer suicídios? Provavelmente. Então, começar a tomar consciência sobre essas verdades que foram ocultadas, veladas, é importante. É como você estivesse se preparando e até mesmo melhorando a sua compreensão acerca deste mundo que você vive há muito tempo. E não me refiro a só essa existência. Com exceção aí dos últimos 10 anos, quem está chegando são mais jovens, vindos de fora, mas a maioria está vindo de outros mundos há muito tempo dentro de um processo de evolução. E os que estavam aqui há milhares de anos, dezenas de milhares de anos, ou centenas,
estão evoluindo nesse processo. Só que nos últimos 10 anos a prisão ficou pesada. Nos últimos 10 mil anos ficou muito pesado. Porque fomos manipulados há muito tempo. E existem famílias chamado da nobreza negra. Olha só. Famílias poderosíssimas nos sistemas econômicos, financeiros, né? Vamos dizer os bancos. Muitos ligaram à área financeira, donos de bancos, no banco, quando me refiro assim a nível mundial, organizações religiosas, políticas, governantes, atores, cantores, fazendo parte de um grupo muito seleto, manipulado inclusive por outro grupo, poderosos, que não se apresenta. E esses manipulados por outros seres que nem nesta dimensão estão. E faz parte de um grande jogo que começou há muito tempo atrás. E aqueles que levantam a cabeça meio aboiada e decidem uma direção diferente vão sofrer. Porque você vai chamar a atenção das trevas. E como se proteger? A sua disciplina espiritual. Porque existem muitos irmãos que estão acompanhando você. No momento que você levantou a cabeça e se questionou por que deveria continuar seguindo o caminho que todos estão seguindo, nesse momento você já chamou a atenção de algum guia, de algum auxiliar invisível. Você não está sozinho. Nunca esteve. Pensa um pouco sobre tudo isso que eu disse. Eu volto já.
Então, o assunto é um tanto polêmico, né? Difícil de acreditar. Ou não. Talvez você já esteja um pouco por dentro dessa manipulação que há séculos e séculos, milhares de anos vem ocorrendo. Principalmente, né, nesses últimos 2, 3 mil anos. Ok, somos manipulados pelas forças contrárias porque esse mundo teve um momento em que as trevas se aproximaram porque fazia parte de um ciclo de luz e trevas, vivemos em ciclos. E as trevas se instalaram no seu momento. Muita coisa boa tinha aqui. E não foi abandonado pelas forças da luz. Porém, eles não podiam intervir. Esses seres de uma dimensão ainda maior, superior, já os extraterrestres mais positivos que se envolveram com todo o projeto Terra e geneticamente foi moldando o que nós somos hoje. Temos DNA dessas raças extraterrestres, nós somos parecidos com eles, porque eles que moldaram este corpo. Mas quando eu falo nós, é a experiência, o corpo físico, porque muitos de nós talvez façamos partes dessa equipe ou desse outros lugares, outras dimensões, de outras raças. E estamos aqui, encarnamos, decidimos estar aqui envolvidos até o pescoço na intenção de colaborar. Há quem diga que aqui não é um lugar para aprender nada. É um planeta prisão. É uma prisão, mas não tem como não aprender algo.
Não concordo com essa ideia de que esse não é um mundo de provas e expiação. A olhos vistos a gente vê que é cheio de provas e de expiação. E aprendemos muito. Porque é uma experiência profunda de desconexão com a fonte. E tudo isso foi dificultado, piorou todo vamos dizer assim, a experiência se tornou toda ela mais difícil com a interferência dessas forças negativas. De uma certa forma, essas forças das trevas e as forças da luz, ou extraterrestres negativos, extraterrestres positivos, chegaram num acordo, porque os extraterrestres também não podiam intervir, porém eles fizeram um acordo porque também as forças das trevas não podiam intervir de forma tão direta. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que aqui estavam, séculos, milhares de anos atrás, aceitaram as trevas, concordaram com as ideias. Sabe aquela coisa do advogado do diabo? Teve um filme muito bom, onde tipo, peça eu lhe dou, porém você fica em dívida comigo. Quantos terreiros por aí as pessoas assinam contratos em troca de alguma coisa, não? Até hoje estão fazendo. Então, há milhares de anos já se fazia esses contratos. Eu te dou, mas em compensação você precisa fazer isso e aquilo. Algumas pessoas acham interessante essa relação para conquistar o que deseja. Não aposta na condução interna. A condução interna te leva à liberdade. A condução externa te aprisiona. Então, além de toda a confusão em que nós estamos, que você já fez em vidas passadas, você ainda se mete a fazer contratos. Amarrações. Eu estou rindo, mas eu já passei por isso e já fiz muito isso em vidas passadas. Sofri o pão que o diabo amassou, como dizem. Se não é aquela história, se não é no amor, vai na dor, né? A gente aprende de alguma maneira, né? Não vale a pena. Garanto a você, não vale a pena. Quando descobrimos que a condução interna vai nos livrar de toda interferência, de toda influência externa, e isso a médio, curto, médio e longo prazo, você vai observar o quanto vale a pena. Mas não podemos ignorar que eu também estou colhendo o que eu plantei em vidas passadas. Não dá para saber o que eu fiz, não? Mas tem importância isso? Não, só torna um pouco mais desafiador. Mas sim, há tecnologias de extraterrestres negativos que criaram uma barreira de frequência para fazer com que a sua vibração caia, para que você tenha problema nos relacionamentos, que você perca a coragem. Há implantes extraterrestres no seu nível etérico e astral, no seu corpo etérico e astral. Um monte de coisa que te segura para evitar que você avance.
Mas à medida que você dá o primeiro passo, o segundo já vai um pouco no ritmo, no impulso. Por isso que não podemos parar de praticar. Por isso que é importante demais uma disciplina diária. Se você para, é como de repente vai ficando tudo muito mais pesado outra vez. Voltando à nossa questão da verdade velada, como eu disse, logo a humanidade vai tomar conhecimento da interferência dessas forças negativas e a sua representação no plano físico. Estamos à beira do ponto de mutação, o momento em que ocorre a virada. Você que está me ouvindo, saiba que no momento, quando chegar a hora, você, eu, todos nós, vamos saber o que fazer. Precisamos manter a disciplina. Nunca foi tão importante manter a chama acesa. Muita coisa será revelado, como eu disse. Isso vai impactar a gente. Até mesmo, como eles dizem, quem já tem conhecimento será impactado, será surpreendido. Como o mestre disse uma vez, espere o inesperado. Quer dizer, virá algo que vai pegar a gente de calças curtas. Mesmo envolvido nessa jornada espiritual, estando, entre aspas, desperto, né? Essa palavra, as pessoas estão despertando. A ideia de despertar para mim sempre foi de iluminação, tá? Mas o que eles estão usando essa palavra para dizer que você está mais sintonizado com tudo isso. Não só sintonizado, mas também vivendo essa verdade. Imagine vocês que, na sua crença, você descobre que Jesus não era o único Filho de Deus. Ele mesmo disse, mas essa é a interpretação, né? Que na realidade o seu líder te enganou. Da sua comunidade, da sua igreja. Isso tudo será muito difícil. Por isso que cada vez mais a mensagem tem sido voltar-se para si, para esse mestre interno. A minha disciplina aumentou no momento que aceitei o convite do Sérgio para estar aqui, falando para vocês. E eu tenho isso como um presente para mim. Porque me fez retomar questões, relembrar ensinamentos, algumas que eu ignorei, ou que eu não pratiquei como deveria. Me fez fazer uma revisão da minha própria jornada, o que é muito bom.
mais a gente avança, percebemos que realmente não sabemos quase nada. E aqueles que vivem achando que sabem, né? Ainda nem começaram. Mas precisamos respeitar a decisão de cada um. E a desejar a eles o que nós desejamos a nós mesmos. Falta pouco. Falta muito pouco. A reflexão sobre algum ensinamento é muito importante. O quanto daquilo a gente está colocando em prática. E o que eu estou comentando aqui sobre a verdade velada, o quanto você está filtrando o que chega até você. Precisamos tomar muito cuidado em aceitar o que alguma pessoa está falando ou uma mensagem que está sendo transmitida. Precisamos refletir sobre isso. Você sendo sincero consigo mesmo, mesmo que você tropece, você consegue se levantar, porque você teve a intenção de acertar. Então, esse respeito, respeito consigo mesmo e a sinceridade, isso vai ser tudo o que você precisa para continuar. Mas não pare. Continue. A fita da chegada está logo ali na frente, logo lá na esquina. Procure a qualidade no que chega aos seus ouvidos, no que você lê. Se for necessário, fique em uma página só, por alguns dias. Não tenha pressa. Vale mais 2, 3 páginas de um bom livro sobre espiritualidade ou sobre uma frase meditada, refletida, colocada em prática, do que você sair lendo um monte de coisa. Sempre foi vendido que a tecnologia iria dar mais tempo para você ficar com a sua família. Isso é antigo. Essa é uma maneira de enganar as pessoas, criar falsas esperanças. E a gente engole um monte de ideias que são só para satisfazer um pequeno grupo. Que para você conseguir o que você quer, você tem que trabalhar. E o que a gente vê é que sobra 2, 3 horas, talvez para aqueles que têm mais condições, 4 horas para você mesmo fazer o que você quiser no dia. Para a maioria, talvez só 2, 3 horas. E o engraçado é que aquelas pessoas que têm ainda as 2, 3 horas conseguem ocupar com alguma outra coisa.
Quanto tempo você se dedica a você mesmo? Quanto tempo você se dedica a você mesmo? E quem é você? Então é isso. Há muita coisa que está oculta.
Os deuses do passado eram astronautas. Eram sim seres de outros mundos com poderes de tecnologia que para um povo primitivo se pareciam deuses. Trouxe muitos ensinamentos e tecnologias. Imagine você, nós, uma tecnologia que nós temos, de repente encontramos uma tribo na Amazônia onde eles nunca tinham visto outros homens, e muito menos qualquer tipo de tecnologia que nós temos facilmente. Dependendo da forma como você se apresenta, com a intenção de conduzi-los, já observava eles à distância, sabendo dos seus hábitos e tudo mais, e você chega com alguma coisa que é de interesse deles, traz para eles todas as informações necessárias para que ele possa, aos poucos, avançar dentro de uma evolução material. Não é à toa que tem pinturas rupestres, quadros de épocas distantes, relatos da presença desses seres de outros mundos. Esses extraterrestres, no fundo, nunca saíram daqui. Eles só não estão intervindo. Existem divindades do reino elemental, do reino humano, reino angélico, verdadeiras divindades. Mas abaixo, numas dimensões inferiores, existem outros seres extraterrestres que estão lá na quinta dimensão com toda uma grande tecnologia e que às vezes não estão com a intenção de gerar sofrimento, mas tem um ponto de vista diferente de evolução e pode querer dominar uma outra raça numa dimensão inferior. Eles têm tecnologia para isso. Viajar no mundo, no nível físico da terceira dimensão para outros mundos, assim como a ciência já chegou à conclusão que isso não é possível. Mas quem disse que eles viajam desta dimensão? Eles estão numa dimensão superior e se deslocam por ela e chegam onde eles quiserem. Tem tecnologias para isso. E se apresentam e se materializam numa dimensão inferior. Existem seres que vivem em superfície, abaixo da nossa superfície. E já teve muitos seres negativos vivendo abaixo da superfície desse planeta. Mas existe ainda seres positivos também que vivem sob a superfície em que vivemos. Como eles não fazem parte da evolução dessa raça da superfície, tiveram que se afastar através de acordos e tudo mais. Então, escravizar a população de superfície sempre foi o objetivo e continua sendo dessas forças contrárias. Isso tudo vai acabar sendo revelado. Essas máfias
essas famílias da nobreza negativa, essas famílias que são pequenas pessoas, um grupo de milhares de pessoas que manipulam e ditam onde vai ser a guerra, onde vai gerar confusão, só para atender aqueles que o direcionam, que vai chegar naqueles seres extremamente negativos que se absorvem dessa negatividade, desse desequilíbrio emanado pela humanidade. Isso tudo está sendo limpo. Os falsos deuses que estão em alguns livros vão ser revelados. Toda mentira vai ser exposta e vamos ser surpreendidos com tudo isso. Mas também muita coisa boa está prevista, depois de passarmos por toda essa agitação que já estamos vivendo, né? De novo, as forças contrárias estão tentando a Terceira Guerra Mundial, estão tentando propagar ou criar uma nova doença, e as forças da luz estão cada vez mais ocupando espaço. Está chegando bem perto do momento onde eles vão ser totalmente removidos daqui. A maior parte já foi removida, que é onde estavam em outras dimensões, num plano que nós chamamos etérico e astral. Mas no nível físico ainda tem muitos, e esses, por estarem no nível físico, é um pouco mais delicado, porque eles estão com o dedo no botão de uma ogiva nuclear. Eles estão no comando de exércitos. Eles estão numa indústria farmacêutica, numa indústria de alimentação. Eles podem envenenar, contaminar a humanidade. E eles ameaçam os seres da luz. A Federação Galáctica, que está querendo se aproximar e se revelar à humanidade, porque o tempo deles já acabou. Mas eles não querem largar o osso. Eles não querem abrir mão. E sabem que depois eles não têm muito futuro. Então a interferência das forças da luz não é porque eles não querem. É porque estão tentando encontrar o momento oportuno, ideal, para se manifestar. Na hora que as forças da luz estiverem no domínio da mídia, na hora que ele controlar a narrativa, a história vai mudar. E muito. É como eles dizem, quando chegarmos à mídia, é porque vencemos o jogo. O jogo já está vencido, é uma questão de tempo, mas é quando sabemos que chegou a hora. E aí vai ser revelado. Será desligado gradativamente aparelhos desses seres das trevas que impede de que a gente lembre de nossas vidas. São milhões e milhões de pessoas que passarão aos poucos tomar consciência do seu propósito na vida, de onde vieram, que fizeram ou deixaram de fazer. De alguma maneira, estão se preocupando em fazer com que isso venha à tona sem que interfira na nossa ascensão. A ideia é que essas revelações venham ajudar em nosso processo de ascensão. É bem verdade que para muitos isso vai ser um problema, porque estão agarrados
e acomodados em suas crenças limitantes. É a escolha deles. E eu estou muito feliz porque nunca estivemos tão perto do final dessa história. É algo que eu e milhões de pessoas aguardam há muito tempo. Mas é isso. Logo, logo vamos estar brindando um momento muito especial. Até lá, vamos nos encontrarmos aqui nesse programa quinzenal, aqui na Mídia FM, às segundas-feiras, às 20 horas. Enquanto eu puder, e assim Deus permitir, estarei aqui, dividindo com vocês algumas coisas que eu acho muito interessantes e importantes. Foram para mim. Espero que seja para você também. Então é isso. A todos tenham uma ótima noite. Sonhem com os anjos. Eles existem.